diversidade é chamar para a festa, inclusão é chamar para dançar. Parafraseando Vina Myers, a VP de inclusão da Netflix, temos hoje como primeira bailarina, vamos dizer assim, não tô com elas dessa semana, a querida, a gentil doutora Fernanda Verdegai, neuropsicóloga, analista comportamental, com ênfase em transtornos de neurodesenvolvimento. Doutora Fernanda, receba as minhas boas-vindas, receba as boas-vindas da doutora Andresa, psicanalista, da doutora Luciane, advogada de família e sucessões, e as meninas estão ansiosas para te dar as boas-vindas, mas não deixe de nos contar a sua linda trajetória nesse mundo tão encantador de inclusão, diversidade, mas ainda muito a ser ensinado. Fernanda, doutora Fernanda, bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Nós estávamos muito ansiosas com a sua visita, a sua chegada. Então, sinta-se à vontade, já esteja à vontade e nos dê uma aula sobre o seu conhecimento. Obrigada. Só complementando a doutora Andresa, é um prazer enorme tê-la aqui conosco, com esse tema que é tão importante para todos nós. E eu tenho certeza que com toda a tua expertise, você vai passar muito conhecimento e a gente está realmente ansiosa. Então, já viu que o TDAH aqui está gritando, né? É forte. Seja muito bem-vinda. Obrigada, meninas. Agradeço do fundo do coração. Para mim é uma novidade, meu primeiro podcast na vida. Olha, Então, vicia, viu? Tô apreensiva. Lógico que falar de transtorno de neurodesenvolvimento é um mundo muito amplo. E chegou na minha vida recente, digamos assim. Eu me formei em 2007, já entregando a idade. Já começamos bem. Começamos bem. E eu sempre caminhei pelas clínicas multidisciplinares. Então, sempre o tratamento do autismo, o tratamento do TDAH. Depois, com as mudanças de lei, o autismo ficou muito mais falado, né? Hoje a gente tem muita informação sobre o TEA e o TDAH está caminhando. Sim. A gente ainda tem muita coisa para aprender sobre o TDAH. Mas o que eu puder dividir, contem comigo, me façam perguntas, porque me deixa mais à vontade. Fique tranquila. Vamos compartilhar conhecimento e eu acho que ele foi feito para isso. Eu estudo bastante, eu gosto muito da área, mas para difundir, para dividir, porque senão não faz sentido. Bacana. Doutora Fernanda, segundo a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele acomete de 3 até 11% entre adolescentes e crianças. Você, na sua vida clínica, nota esses dados expressivos? Sim, a gente percebe sim. A dificuldade, eu acho que a grande dificuldade de diagnóstico é porque tem comportamentos que são comuns em outros transtornos, como a ansiedade, por exemplo, que é um transtorno muito mais comum. Todo mundo fala de ansiedade e ela tem características que se confundem muito no TDAH. Eu acho que por conta de ter pouca informação, o TDAH está muito tardio. Então, as pessoas começam a perceber na fase adulta ou no começo ali de alfabetização, que é onde demanda mais concentração. E aí que começam a pensar sobre isso. Só que se a gente pensar que é um transtorno de neurodesenvolvimento, essa criança, esse adulto, nasceu assim. Então, ele não acontece só nessa fase. Ele tem características desde o nascimento. É que é confuso mesmo. Acaba passando despercebido. Por exemplo, a gente tem 3 divisões no TDAH, né? Então, a gente tem o que tem maior dificuldade de atenção, a gente tem a maior dificuldade na hiperatividade e a gente tem o misto, que tem ambas as dificuldades. Se a gente for pensar na atenção, se o TDAH é leve, porque ele também tem essas escalas, do leve, moderado e severo. Se ele é leve, é aquela criança que, ele é só desatento. Ele é assim mesmo, o pai também era. Porque é igualzinho a mãe, é só desatento. Mas não, ele não tem nenhum problema. Porque é lógico, ter um diagnóstico de um transtorno não deixa de ser uma doença, ninguém quer. Então vai passando batido mesmo, passa despercebido.
E aí, quando ele entra na fase da alfabetização, por exemplo, é a criança que não consegue terminar a prova no período que todos terminam. É a criança que precisa de mais atenção, é a que vai ser muito mais cobrada. E, Joãozinho, olha pra mim, você tá olhando? Joãozinho, você prestou atenção? Você guardou material? E aí, é lógico, se não é diagnosticado, não é tratado. Se não é tratado, tem consequências. Então, a gente tem um índice muito grande, por exemplo, de adultos que desenvolveram transtorno de ansiedade, né, o TAG, por conta de um TDAH não tratado. Então, tem as consequências disso, né? Mas sim, a gente percebe. Por exemplo, no TEA, eles têm hiperatividade. O TDAH também tem hiperatividade. E aí, como é que eu sei? Que aquela hiperatividade é motora, é cognitiva, da onde ela está vindo. Então, esse diagnóstico é muito amplo. A gente tem que esmiuçar essa história dessa criança, prestar atenção em detalhes. É uma avaliação longa. Aí, não, ele tem outras questões. Ele tem dificuldade de olhar nos olhos. Não, então é TEA. Descarta o TDAH, é TEA. Ele anda na ponta do pé, é TEA. É TEA, não é TDAH. Então, é difícil. As pessoas ainda não estão preparadas para fazer esse diagnóstico mais detalhado, que é o diferencial. Não é o clássico. Mas sim, a gente percebe desde a infância. Desde os pequenininhos. E é muito comum, né, pelo que eu estou percebendo da sua fala e também porque eu já li, já escutei de pessoas próximas a mim falando que se confunde muito, né, essa questão do TEA com o TDAH, né? Então, às vezes, é diagnosticado com TEA e vem um outro profissional e fala, não, mas ele não é TEA, é TDAH, porque não tem esse comportamento. Então, como é que poderia fazer para realmente chegar num diagnóstico conclusivo mesmo, a ponto de não se ter dúvidas? Ou isso acaba, com o passar do tempo, isso acaba sendo atenuado? Como que a gente consegue identificar? Eu acho que, como neuropsicólogo, quem trabalha com avaliação, eu acho que tudo tem que ter um motivo. Assim, vamos pensar primeiro nas maiores dificuldades dessa criança, antes da gente pensar num diagnóstico. Assim, até para fazer a avaliação neuropsicológica, quando os pais me procuram, a criança é muito pequena, eu falo, pai, faz intervenção? Não, nunca fez, doutora. Eu falei, então vamos começar pela intervenção. Vamos começar a tratar. Vamos dar tempo para essa criança. A avaliação neuropsicológica, eu acho que das avaliações é a mais longa, mas a gente está falando de 12 sessões. Não é pouco. Vamos fazer a intervenção. Vamos olhar essa criança todos os dias, né, com profissionais que estejam capacitados e com a mente aberta, para ver o que de fato é a dificuldade dela. Às vezes é assim, a criança é muito tímida. Bom, o TEA tem dificuldade de socialização. A criança é muito elétrica. Ele tem hiperatividade. Mas, gente, a criança não teve... É criança de pandemia. Ela não teve nenhum contato. Exato. Ela não teve as experiências ainda. Então, vamos começar a oferecer essas experiências primeiro. E aí a gente vai partir do que é prejudicial. O que não está funcionando para ela e que tinha que estar funcionando naquela idade. Depois disso, a gente começa a pensar em diagnóstico. Porque, de fato, você pegar lá o manual de diagnóstico, ele vai te dar um monte de características, inclusive de comorbidade de TDAH no TEA. Você fala, bom, então ele pode ser os dois. Pode, mas vamos respeitar os critérios? Vamos entender essa criança? O que sobressai? O que sobressai? O que tá difícil para ela? O que ela precisava fazer e não consegue? Doutora, deixa eu só pegar um gancho do que você está falando, porque eu sinto muito isso no meu atendimento, né? E eu falo isso sempre. São pessoas, adolescentes, tá? Ou até adultos, que querem... É muito interessante isso. Chegam para mim, fazem uma primeira consulta e, ao final, isso não foi nenhum nem outro paciente. São vários. Doutora, qual o diagnóstico? Que eu tenho? O que eu tenho? Eu olho e falo, mas eu te perguntei o que você veio fazer aqui e se você sabia o que eu faria com você. Então, é aquela coisa assim, meio que receita de bolo. Eu te falei algumas coisas e você me dá um diagnóstico. Não, eu não tenho diagnóstico para te dar, até porque eu sou psicanalista. Eu não faço como você os testes, a intervenção. A psicanálise não é voltada para esse lado. Sim. Ela é um complemento.
mas você não tem nenhum diagnóstico para me dar, a pessoa sai, doutora, frustrada. Eu sinto que ela cai, assim, nossa, ela só falta olhar e falar, eu não vim buscar isso, eu vim buscar um rótulo. Sim. E quando eu não dou esse rótulo a ela, quando eu não fecho esse diagnóstico, ela sai decepcionada num nível assim que eu percebo. Eu falo, gente, a necessidade do ser humano em se rotular. Olha, eu tenho TEA, eu tenho TDA, eu tenho TDAH, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade. Eu falo sempre isso, eles olham no Google. Uhum. Ah, eu tenho essas características, então eu tenho TDA. Não, mas eu acho que é H também, porque eu também sou hiperativo, não paro quieto. E aí eles mesmos se rotulam. Sim. Você passa por isso também Muito, lá? Muito. Eu acho que depende de cada fase de idade, né? Uhum. Quando vem com os pais, é o desespero do pai. Não, pelo amor de Deus, eu preciso saber o que ele O que tem. ele tem, né? Então a gente já começa a desconstruir essa ideia. Assim, pode ser que tenha, mas pode ser que não tenha. Você já pensou Sim. sobre isso? Aham. Pode ser que não tenha. Mas nós vamos avaliar, vamos ver tudo que for possível. Então, vamos desconstruir essa necessidade de se ter um diagnóstico. Eu percebo muito isso, doutora. Quem tem quer fugir Sim. e quem não tem quer adquirir. Porque Isso é uma inclusão, né? Eu preciso fazer parte Exato, desse eu grupo, preciso. né? Mas será que a mídia faz isso? Exato. E né? aí, por vezes, eu percebo isso também, quero te perguntar. Normalmente se escondem atrás de um rótulo. Ah, eu tenho TDAH, então eu posso, entre aspas, né, porque eu tenho esse rótulo, fazer o que eu quiser. Então eu sou diferente em tudo, mas eu falo que surfa na onda, né, em cima da onda. Aproveita, né? Aproveita. Gente, é muito complicado. Eu acho que até as siglas acabaram mudando. A gente tem médicos que ainda dão um diagnóstico de TDA. Sim. TDA não existe. O nome do transtorno é TDAH. H. Ele é assim. Ah, mas ele tem só desatenção. Tudo bem, ele tem TDAH com dificuldade atencional. Sim. Mas as pessoas ficam nessa loucura. E eu acho que tem um motivo para isso. Eu acho que se a gente pensar quanto o Brasil é burocrático, a gente acaba caindo nessa necessidade de se ter um diagnóstico. Sim. As crianças, os pais, não conseguem intervenção se ele não tiver um diagnóstico. Se ele não passar no médico e o médico colocar um CID, eles não conseguem atendimento. Então, muitas vezes, você tem que dar um CID para uma criança para ela começar a fazer a intervenção, para você começar a pensar no caso. Vamos entender o que está acontecendo, ela já tem que ter um CID. Sem CID, ninguém faz tratamento. E aí, alguns CIDs ganharam um peso muito maior. Por exemplo, o TEA. A gente tem, por lei, né, que o TEA não tem carência, que o TEA não tem restrição de quantidade de sessões, que o TEA tem direito a todas as terapias, né? Todo mundo quer um diagnóstico de TEA. Sim. Gente, pelo amor de Deus, a gente está falando de neurodesenvolvimento. Como assim? Ah, ele é autista só na fase adulta. Ele não teve um atraso de marco de desenvolvimento. Ele não teve uma dificuldade. Aí hoje, ele não consegue fazer amigos, ele tem uma dificuldade de interação social, ele não consegue manter um contato visual. Autista. Não estou dizendo que ele não pode se descobrir autista só na fase adulta. Ele pode. Mas vamos pensar sobre isso. Não dá pra gente sair distribuindo diagnósticos. Mesmo TDAH, poxa, começa a ter mais dificuldade na escola. Então quer dizer que toda criança que não consegue ficar sentada tem TDAH? A gente já pensou sobre o nosso sistema de ensino? Quanto ele é arcaico? Quanto aquilo não chama a atenção da criança? As crianças nasceram na era da tecnologia. Se a gente está falando de crianças de 7 anos, ela nasceu na era da tecnologia. Aí ela chega na escola, ela tem que decorar a tabuada. E guardar o celular. E aí ela tem que Sentar guardar em o fileira. celular. Exatamente. Aí ela não pode olhar para o amigo e ela não pode conversar. Ela tem que olhar só para o professor. E aí ela tem que copiar muito. Gente, que criança que vai ter essa concentração? O adulto não tem. Olha para a faculdade. Todo mundo ficava lá sentadinho, sem levantar, sem conversar, sem mexer no celular. Não. De jeito nenhum. Não tem como. E aí a gente está falando de duas situações, né? Essa semana mesmo eu tinha lido uma reportagem que ela falava da quantidade de pais que já pré-diagnosticam, né?
pré-diagnosticam seus filhos como TDAH e insistem nisso. Então, assim, a reportagem ela estava falando justamente sobre isso, né? O quanto gerou um boom, que é isso que a doutora Andresa está falando, que é aquele tal negócio, não, mas eu preciso estar dentro desse diagnóstico, né? Como se fosse um grupo ao qual eu quero ser inserido nesse grupo. E aí esses pais vêm e trazem essa criança, não, mas ele tem, eu já sei que ele tem, porque, né, eu já pesquisei no Google. Confortável. Fiz o checklist, tá aqui. Né? Porque é confortável. O Dr. Google já traz. Eles Exatamente. vêm diagnosticados pelo Google. Eu acho que é uma coisa que pouca gente fala e que isso é principal. É lógico, todas aquelas características, todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem. A gente tem que entender a intensidade e a prevalência. Exatamente. Porque ter, todo mundo tem. É a mesma coisa falar, eu não tenho ansiedade. Tem sim. Tem. Se você não tem, alguma coisa tá muito Exato. errada. Você tem. Ai, eu não tenho ansiedade. Não, né? Não tem. Tem. Não, como que eu tenho? Não tem, gente. Porque você tem tudo. Você é um ser humaninho. Você tem Lógico. tudo. E as pessoas, né? É o que a gente está falando. Tanto querem a inclusão quanto a exclusão. Né? Se eu tenho, não quero, porque não quero ser rotulado. Ou se eu não tenho, eu quero ser rotulado. Mas eu acho que aí tem uma observação importante. Eu preciso ter para querer ser excluída. Exato. Entende? Então eu tenho que ser identificada dessa forma para que eu possa falar, olha, mas eu tô fazendo o tratamento, tá? Uhum. Então é estranho isso, né? O ser humano, bom, você que cuida da mente humana, você sabe falar melhor que todo mundo. Você é a doutora Fernanda. Você sabe. Mas é estranho demais. Muito. Eu vou contar uma história para vocês. Eu sou pedagoga de formação inicial, sempre trabalhei com isso. Há anos, uns 8 anos atrás, nós tínhamos um aluno, eu era diretora numa escola, e nós tínhamos um aluno que tinha todas as características de um TEA. E a gente pediu, obviamente, toda a avaliação e tal, e demorou, a gente sabe disso. Eu me lembro do dia que foi anunciado quando a mãe chegou. Ela chegou na minha sala, eu era diretora nesse colégio, ela chegou na minha sala, ela pegou o calhamaço, que é grande, né? O fechamento do laudo, né? Ela chegou na minha sala, doutora, ela jogou na minha mesa assim, ó, as folhas se espalharam. Olha isso aqui, é por sua culpa. Falaram que meu filho é débil mental. Eu me lembro disso, né? Lembra, né? Há muitos anos atrás? Sim. Débil mental, retardado. A ideia estava dentro, né? Do retardo mental. Retardo mental. E ela já uma senhora, uma idade um pouco mais avançada, e ela usou essas palavras, né? E aí, extremamente nervosa e tal. E o que eu queria enquanto diretora daquela instituição? Que fechasse sim um diagnóstico para a gente saber exatamente o que você acabou de falar. Fazer, o que eu faço com aquela criança? Muito bem, passado alguns anos, passado alguns meses, ela chegou com outro fechamento de laudo. Ele não tem nada. Muito bem. Aí passaram-se alguns anos, encontrei com ela numa outra escola e tal. Ele já tinha 11 anos nessa época. Ele tinha mais ou menos uns 8 quando eu havia pedido, né? E ela morreu de vergonha na hora que ela me olhou. Ela olhou pra mim, ela fez assim, queria te pedir desculpas. Passado 3 anos. Eu falei, por quê? Ela fez assim, por aquela cena. Eu deveria ter entendido o que você queria e aí sim não ter retardado tanto que eu retardei o tratamento ao meu filho. Porque ela se sentia culpada, é normal isso. Lógico. Né? É normal. E ela não fez o tratamento que deveria. Então era a fase de alfabetização da criança, onde sim, eu não gosto dessa palavra culpada, mas ela teve um pouco de responsabilidade, né? De não querer fazer o tratamento e ir em busca de algo diferente, né? E achou. E aí, então, a gente não podia fazer nada porque ela não permitia. E ela retardou em 3, 4 anos a vida, né, de alfabetização. De vida. Sim, infelizmente sim. Porque tem isso também, né? O quanto antes você faz Sim. fecha esse diagnóstico e começa todas essas terapias e tratamento, Sim. você ajuda. Porque a questão principal é o quê? Né? Não é como ele lidará, não é como a família vai lidar com ele, mas é como ele, a sociedade lida com essa inclusão dele, ou como ele consegue se inserir na sociedade, né, de forma a ter uma vida normal, vamos colocar dessa forma, né? Sim. Então essa é a grande questão, por isso que é importante o diagnóstico mais precoce, né, doutora? E principalmente a intervenção precoce. Quando a gente pensa no TDAH,
Hoje em dia, o que a gente tem de intervenção com eles é reabilitação cognitiva. É ok, esse cérebro tem essas dificuldades, então vamos fornecer ferramentas e construir habilidades para que essas dificuldades sejam menores. Ah, vai curar? Não, não vai. É um transtorno de neurodesenvolvimento. Ele nasceu assim, Não ele tem vai morrer assim. Mas ele tem que ter condições de se adaptar ao mundo. Eu acho que essa também é uma grande questão. Quando a gente começou a pensar em inclusão, em como vamos fazer, as coisas tomaram uma proporção que eu não sei até que ponto é real, sabe? É lógico, eles precisam de adaptação e tem que ser adaptado. Mas a gente não vai adaptar o mundo. Doutora, Ainda é muito tempo. explica um pouco pra gente, a gente, né, abrange bastante pessoas que não são da nossa área. Explica pra gente, por favor, um pouco o que é intervenção. O que se faz, né, tá. na intervenção? Quando a gente fala em intervenção, a gente pensa ali nas técnicas básicas, vai? Então, se ele tem uma dificuldade de fala, intervenção fonoaudiológica, ele vai passar com uma fono especialista que vai ajudar nessas questões da fala. E fazer também as avaliações mais específicas. Eu sou psicóloga e faço avaliação neuropsicológica. Lógico, se ele tem uma apraxia de fala, se ele tem uma gagueira, eu vou pontuar. Mas quem vai avaliar isso é o profissional da fala. Então, fonoaudióloga para cuidar da fala, da comunicação em geral, mesmo que não tenha fala verbal, mas da comunicação. Terapeuta ocupacional que vai cuidar da parte sensorial. Sensorial mesmo. Então, cheiros, gostos, tato, visão, excesso de estímulos. Então, o terapeuta ocupacional vai cuidar dessa parte. O psicólogo, principalmente voltado para o comportamento, porque nessa fase, né, se a gente está falando de criança, ainda não temos uma habilidade de contar os traumas. Sim. Mas cuidar... Ele ainda não consegue. Ainda não. Não que não tenha, mas ele ainda não consegue. Ele não consegue. Então, o psicólogo cuida dessa parte, né, do comportamento, de mudança de comportamento. Aí temos psicopedagogo, que É o que a gente chama, mais vulgarmente, para todo mundo entender, da equipe multidisciplinar. Isso, são as terapias. As terapias. Intervenção são as terapias. E aí, por exemplo, no TDAH, aqui tem reabilitação cognitiva, a gente tem hoje disponível sistemas, jogos, aquilo que chama a atenção da criança. Estimula, né? E que vai trazer um bom resultado para aquela dificuldade que tem o cérebro dele. Então, normalmente são os psicólogos que fazem a reabilitação cognitiva também, mas não é restrito à nossa área. Pode ser feito por qualquer profissional habilitado. Mas é reabilitar mesmo. Vamos ensinar esse cérebro a trabalhar com as dificuldades que ele tem. Doutora Fernanda, dentro da sua expertise, eu sei, nós, como atendemos nossos pacientes, seus clientes, nós temos uma ficha de anamnese que jamais está longe de diagnosticar, mas orientar quando, por exemplo, eu atendo um paciente, eu vejo que ele não consegue ficar muito tempo na cadeira. Quando eu atendo um paciente já adulto ou adolescente, que não chega, nem todos os pacientes chegam até nós com diagnóstico. Sim. Mas eu noto, quando eu atendo um paciente que ele reclama do tempo, vai demorar? E assim, muito ativo. E às vezes, quando você pergunta qual medicação, usar metilfenidato, que causa xerostomia, que causa, por exemplo, diminuição salivar e muitas cáries. Então, você ainda fica atento. Mas uma anamnese acolhedora para quem não... para entender a necessidade desse paciente quando for fazer uma audiência, uma consulta com a doutora Luciane, quando for indicado para a doutora Andresa, o que você indicaria numa ficha de anamnese para sermos mais empáticas com esses pacientes que já estão adultos, mas não têm um diagnóstico, mas que poderíamos sugerir procurar uma ajuda especializada como a sua? Eu acho bem bacana a gente pensar na ideia de relação interpessoal. Como é que é o relacionamento dele em casa? Ou como é que é o seu relacionamento com o seu trabalho, com a sua família? Porque todos os critérios aí diagnósticos que se tratam de transtornos mentais vêm de relação interpessoal. Como é que você convive com o mundo? Eu sou explosivo, eu sou irritado. Desde pequeno eu sou irritado. Todo mundo fala que eu sou irritado. Opa,
Alguma coisa aí tem. Eu tenho dificuldade de esperar, não consigo ficar nas filas, eu não consigo ficar sentado. Então, sempre a forma como a pessoa, a criança, o adulto, interage com o mundo é o que vai trazer aí pra gente alguns sinais de alerta. Algumas dicas, né? Então, uma anamnese acolhedora, sei lá, talvez ele possa vir com a esposa. Como é que é? Como é que é ali em casa? Esposa, marido e mulher é ótimo, doutor. A gente adora. É ótimo. É ótimo. Você já percebe pelo jeito que eles sentam, né? Senta um de frente, o outro já meio de costas, já nem se olham. É ótimo de descobrir. Mas eu acho que nesse sentido, sabe? Vamos entender como interage com o mundo. E a gente vai ter alguma informação a respeito disso. Não consigo ficar em fila. Como é que você faz? Gente, existe fila no mundo. Brasil, então, tem fila para o sorvete. Temos fila para o sorvete. Como é que você faz? Que estratégia você usa? Eu fico um pouquinho, eu saio. Eu fico mais um pouquinho, eu saio. Eu deixo alguém na fila para mim. Ele já te deu a dica de que se o tratamento for longo, vai precisar de pausas. E aí, ele vai ter que sair, levantar e voltar. Mas eu acho que esse é o principal, sabe? Vamos entender como é que ele vê o mundo, como é que ele interage com o mundo. E eu tenho uma curiosidade, né? A gente está falando, né, de diagnósticos quanto mais cedo melhor, tudo, né? Dessa questão do próprio comportamento dele, em lidar com o tempo, enfim. E com relação aos pais, por quê? Porque eu sei que tem pais que não aceitam o diagnóstico. Né? Então fala, não, meu filho, como se isso fosse uma coisa do outro mundo, né? Como é que é quando o pai ou a mãe recebe o diagnóstico? Às vezes vão os dois. Como que a gente consegue identificar, né? Geralmente a mãe é mais acolhedora ao diagnóstico, a mãe já acompanha o filho às vezes mais de perto, então já imaginava isso, o pai não aceita. Como que a doutora tem tido esses casos no consultório? Como que a doutora tem identificado isso? Eu acho que ambos, né, vão passar pelas mesmas fases do luto. E é um luto real, como se tivessem perdido alguém, porque de fato é isso, né? Aquele filho que era totalmente idealizado, perfeito, maravilhoso, ele não ia ter uma dificuldade na vida, agora ele tem um diagnóstico. Então, ambos vão passar por essa fase. O que a gente percebe nos consultórios e nas clínicas em geral é que é sempre a mãe. A mãe é sempre mais ativa, mais parceira, é ela que está lá na linha de frente. Mas mães, pais, são seres humanos acima de tudo. Então, essa mãe chega lá cansada, invalidada, ela está há anos falando que ela vê algum problema e ninguém faz nada. Então, quando ela recebe o diagnóstico, ela tem um misto de alívio, de nossa, eu sabia que tinha. E um desespero do, meu Deus, tem mesmo, e agora? E ambos vão ter que passar por esse processo. A gente tem dados horrorosos de casamentos que terminam, de mães abandonadas, de crianças abandonadas, que a mãe também não teve condições de ficar, e quem leva é a avó, é a tia, é o vizinho, é qualquer um que consiga, né, prestar esse serviço. Mas é esse processo. Hoje eu faço apoio parental nas clínicas, né? Eu não faço mais a intervenção. Eu faço só o apoio parental. Então, o meu papel hoje, nesse ambiente multidisciplinar, é acolher essa família. Assim, não vamos falar das dificuldades que você passa com ele todos os dias, do quanto é terrível a escola te chamar toda semana, todo dia, tem um bilhete na agenda. Vamos falar de você. O que você pensava da vida? Você queria casar? Você queria ter filhos? Pra gente começar a mostrar que, existe um ser humano ali, que tem as próprias dificuldades. E aí a gente chega nesse ponto. Fala, mãe, pai, a gente vai trabalhar esse luto. Luto? Tá louca, doutora? Ninguém morreu, não perdi ninguém, o menino tá aí, tá bom. Não, mas existe. Existe uma idealização. É o famoso... Você sabe que, desculpa até te cortar, Não, mas você sabe que quando você começou a falar de luto, automaticamente a primeira ideia que a gente traz na mente, né? De perda. É a perda. É a morte do É o ideal, né? É o famoso, doutora, é o cuidar de quem é cuidado. Quem cuida precisa ser cuidado. E muitas vezes a mãe, vou colocar como a personagem principal dessas histórias, né? Ela chega ao seu limite. É como você falou, que luto? Luto não é só morte de ente querido, né? Luto é perda.
é perda do ideal, é Sim. perda de uma idealização, é perda de alguma coisa, né? E como a gente traz em psicanálise, você vai entender muito bem também, no sentido de perdeu alguma coisa. E quando eu não tenho um corpo como a morte, aquela perda ela se transforma muito em ilusão. Então, eu não entendo como que eu perdi alguma coisa, que eu não tenho um corpo ali que eu vou enterrar, cremar, enfim, né? Não que um seja mais fácil que o outro, não é isso. Mas a dor do luto que não tem o corpo, ela é muito mais difícil. Sim, Como sim. se a gente falasse aqui, eu me separei do meu marido. Tá doendo? É um luto. É tão inacreditável que eu vou falar, mas esse luto é maior do que uma morte. Sim, do que se eu tivesse enterrado ele. Exato. E aí Porque a tem gente ilusão, começa né? a trabalhar essa ideia, sabe, Exato. nas famílias. Uhum. De gente, poxa, vocês procuraram um diagnóstico entendendo a dificuldade da criança. Ok, tá tudo bem. Agora a gente sabe qual é o diagnóstico. Vamos olhar além disso? a O que gente é vai fazer possível com para ele, essa né? criança? Para criança é isso, é aquilo. Beleza, 40 horas de terapia semanal. Maravilhoso. Uhum. Fala aí pra você. Porque você vinha correndo atrás disso, agora chegou. E aí? E aí? O que você pensou pra você? O que dá pra encaixar na sua vida? Vamos cuidar de você também? Falo pra elas, falo, gente, se vocês falharem, acabou. Não tem ninguém que faça como você. Então você pode falhar? Não, não posso. Então vamos cuidar. E é uma tarefa árdua, né? Árdua. Porque muitas mães, elas acabam, muitos pais, né? Não vou colocar só a mãe aqui, porque a gente sabe que tem a mãe que é mais participativa, Sim, temos ou tem o muitos pai que pais é bem também. mais Sim. participativo, né? Então não vamos deixar a coisa num único gênero, mas enfim, a gente sabe que muitos deles acabam abdicando do seu trabalho, porque é uma tarefa que requer cuidado, que requer atenção, né, que requer o tempo inteiro o direcionamento, e não Muita dá para renúncia, terceirizar, né? Eu acho que né? Não a dá dor para terceirizar da isso. renúncia, né? É. Você renunciar àquele sonho, aquele ideal, eu acho isso bem forte e bem admirável, né? Sim. Mas e aquelas crianças que são levadas por babás? O que fazer? Eu acho que entra também nesse movimento do luto, sabe? A gente entende que esse processo, é lógico, ele tem a parte racional. Assim, o pai e a mãe trabalham, não tem outra pessoa para levar, é a babá que vai levar. Essa é a parte racional. E no emocional, a gente tá falando da fuga. Uhum. Assim, se eu não tô lá, eu não tô vendo. Pensei nisso. Se eu não tô lá, eu não tô vendo. Então, a Dói babá menos. vai, faz e pronto. Ela me traz todas as informações que a E clínica eu passa. pago. Ele tem todo o aparato. eu Tudo pago. que ele precisa. Olha, eu trabalho para pagar. Então tá, não é? Aí Essa é uma fala muito vendar os corriqueira. olhos, É né? isso mesmo. É vendar os olhos. Mas faz parte desse processo de luto, sabe? Ela ainda tá na fuga. E isso a gente trabalha horrores nas clínicas. Que é assim, mãe, tem coisas que são terceirizáveis. Você pode terceirizar que alguém traga o seu filho na terapia. Mas você não pode terceirizar as orientações. Você não pode terceirizar o cuidado dele. Em algum momento ele vai estar em casa com você. É você que vai levar no shopping. É você que vai levar para passear. Se você não souber manejar as dificuldades dele, é você que vai passar vergonha. Porque esse é o maior gatilho para os responsáveis. É a vergonha, é o julgamento. É da escola chamando e falando, gente, essa criança é mal educada. Porque se o pai e a mãe desse educação, ela não fazia isso. São vocês. Não vamos terceirizar onde dá. Porque é lógico, também abrir mão totalmente da carreira, deixar, né, as profissões de lado é inviável. Quem que vai pagar essa conta? E quem que vai pagar, né, o seu empenho pessoal? É inviável. Mas tem coisas que dá, tem coisas que não dá. Doutora, sabe uma coisa que eu vejo muito também nos atendimentos? A troca constante de escola, né? E aí, claro, a gente tem os dois lados, né? Tem o despreparo dos dois lados, da família e da escola. Então, por tantos bilhetes, por tantas reclamações, a mãe fala, ai, a fuga, eu vou tirar daqui. Essa escola não está preparada, ela põe na escola vizinha. Aí também, passado 2, 3 meses, a escola também não está preparada. E ela sai trocando.
E a gente está falando muito de criança. Eu atendo adultos, onde eu ouço de mães, olha só, adultos, quando as mães me mandam mensagem dizendo, eu posso fazer uma sessão com você? Aí eu falo, mas o seu filho é um adulto, não precisa. Não, eu quero. E eu ouço, não foi uma, não foram 2 vezes. Eu já abandonei. Eu só queria saber. Eu falo, gente... E aí, claro, esbarra na ética profissional, que eu não posso abrir, até porque ele é um adulto. E aí eu ouço, tá bom, fica aí com você, porque eu não sei mais o que fazer, eu já abandonei. E realmente abandona. E aí é o que eu falei, é muito dinheiro. Eu pago a terapia, eu pago a clínica multidisciplinar, eu pago tudo. Eu ouvi de várias mães também, ele não trabalha, eu vou criar um comérciozinho para ele, vou abrir um comérciozinho para ele vai vender alguma coisa, porque é só o que ele consegue fazer. E é isso. E aí você olha e fala, meu Deus, não é de hoje. Isso vem e culmina ali. Só que ele não tem, né? Ele não tá no fim da vida, ele tá muito no começo. E o que vai acontecer quando essa mãe, esse pai, enfim, faltar? Faltarem, que vai acontecer. Que vai faltar. Pode ser amanhã ou daqui 30 anos, vai faltar. Como fica essa criança? O dinheiro, ele é finito. Sim. Né? Eu vejo muito isso, a gente fala muito de criança, mas também essa criança, ela vai virar um adolescente, ela vai virar um adulto, e ela, por vezes, não vira um adulto funcional, né? Claro que não. E mesmo as trocas, por exemplo, é o adulto que troca de emprego todo mês, todo ano. Aí, é isso que eu falo das consequências. Foi tudo ignorado, não teve nenhum tratamento. Só que quando ele ficar adulto, que vai ser ele por ele mesmo, ele vai ser o depressivo, ele vai ser o suicida, ele vai ser aquele que, poxa, ele não sabe por onde começar. Não. Ele não sabe quem ele é, ele não sabe o que ele tá sentindo, e enquanto não dependia dele, foi empurrado. Foi empurrado. Doutora, essa sua frase é clássica. Eu ouço isso toda semana. Eu não sei. Eu não aprendi. E aí, eu tenho uma paciente, ela tá comigo há 1 ano. Há 1 ano eu venho fazendo isso, porque ela já é uma adulta. E ela me dizia sempre, eu não aprendi, a minha mãe, o meu pai, enfim, não é culpa, responsabilidade, né? E há poucos meses atrás, passado 1 ano, parece que cravou, né? Há poucos meses atrás, eu atendi, ela fez assim, você não sabe, tem uma notícia boa pra te dar. Eu falei, qual? Ela, eu consegui. Eu falei, nossa, eu esperei tanto por esse dia, e de fato parece que mudou uma chave. E de lá pra cá, ela vem se esforçando, ela adquiriu a motivação que a gente tanto fala, né? É o motivo para agir, é o motivo para a ação. Só que isso é um trabalho muito árduo. Muito árduo, porque já é uma adulta. Sim. Já tá atrasado, né? Muito, já tá atrasado. Já não tá no mercado de trabalho, já não tem uma formação, porque era acostumada àquilo, eu tenho rótulos, então eu vou passar de ano. Ninguém vai me cobrar nada. Eu sou doente. O que vai cobrar de alguém que é doente? Nada. Então, um foge daqui, outro foge dali, só que quando fica adulto, o que a gente faz? A ideia não é a cobrança, né? Fala, agora é você, e aí? O que você consegue fazer? Nada, porque eu tenho um rótulo. Eu tenho Exato. CID. Eu tenho um CID. Eu me escondo por trás do CID. Gente, na clínica, a gente atende as crianças, né? Apesar dessa clínica ter um público maior, assim, de idade, a maioria ainda é criança. Você ouve das crianças, não fala assim comigo porque eu sou autista. Eles mesmos falam. Que na escola ninguém briga comigo porque eu sou autista. Porque não sei, ninguém faz porque eu sou autista. Mas quando você pergunta pra ela, fala, e aí? Quem é você? Eu sou autista. Não, você é além disso. Você é além disso. O que você gosta? O que você não gosta? Que ficou tão, né? Não, ele é autista, que tudo que ele sabe dele é isso. autista. Como se fosse Ele não precisa se esforçar. É a mesma coisa quando eu falo só, né? O que não é nem mudança de assunto, é tão somente uma consequência, às vezes, né? A própria depressão. Sim. Eu tenho depressão. Tá bom, já entendi. Então você faz terapia, você toma medicamento e você faz o quê? Eu não preciso fazer nada. Então realmente você vai se afundar. Sim. Eu falo que ninguém pode olhar o meu celular, porque tem foto de comida, de paciente, tem foto de banho tomado, tem cabelo lavado, tem a ida a uma escola.
Eu tenho paciente que eu falo, esse é o horário que ele vai para a escola. Então, ele me manda, eles até querem me enganar, me manda foto da escola. Você fala, não, eu quero você dentro da sala de aula. E me manda foto, porque eles não vão. Então, isso é algo que é diário. A terapia dele comigo não é diária, mas o contato que eu tenho com ele é diário. Então, tem uns que se esforçam sim. Eu tô em depressão, mas eu tento. O outro fala, não, tô em depressão, sou rotulado, você não pode fazer nada pra mim, porque senão vão me matar. Não é isso, gente. Não é isso. Infelizmente, é esse rótulo, né? Isso a gente sabe quanto é gostoso um cabelo lavado, né? Gente, A foto do cabelo a lavado. foto do cabelo. E o prato. Gente, lava a alma, de verdade. Você fala, Nossa, você fala, graças a Deus, lavou o cabelo. Que bênção, que bom. Tem até um vídeo na internet que eu recebi esses dias que mostra uma sessão de terapia, onde a terapeuta aparece, a moça está sempre calada, e ela vai ali insistindo, até o dia que ela consegue tocar em algo que desperta nela uma vontade de, né? E elas vão assistindo filmes juntas durante a terapia, até que ela consegue conquistar. Eu acho que isso é uma conquista muito grande, né? Pro próprio terapeuta, o próprio profissional que está ali tentando resgatar aquela vida. Tudo bem, a gente não está falando aqui do TDAH ou do TEA, mas, querendo ou não, tem a ver com isso que a gente está conversando aqui, Muito, né? não é, doutora? Muito, porque, Muito, gente, é o resgate. Ela usou uma palavra muito boa. resgate. É o resgate, não é? A gente sempre começa a falar e pensa muito nas crianças, nas dificuldades da criança, até do adolescente ainda tem essa fala. Sim. Depois disso, parece que eles viraram purpurina, né? Maravilhosamente. São as fases. Blim, nossa, sumiram. Não, tem consequências disso. Então, sim, a gente vai ter adultos depressivos, adultos sem nada de habilidade. Nada. Ele não sabe. Ele não se conhece. É zero. É zero. É zero. Doutora Fernanda, se o TDAH, né, ele possui uma predisposição genética, seria isso, e ele também seria moldado, a resiliência do ambiente escolar, do trabalho, poderia potencializar ou não esses sintomas? A gente não tem exatamente. Ele é muito diferente de uma síndrome. Síndrome, você tem uma alteração genética. Você tem lá um gene que está diferente, está alterado, você tem uma síndrome. Quando a gente fala dos transtornos de neurodesenvolvimento, ele tem uma alteração no cérebro que não é uma alteração física. Então, você faz exames de imagem, é um cérebro como outro qualquer. Comum. E ele tem uma carga genética. Ah, carga genética significa que todo mundo na família vai ter? Não. Significa uma predisposição para. Então, a gente não tem exatamente fechado de que, olha, tal alteração vai desencadear um TDAH. As questões ambientais potencializam ou não nas características mesmo, de quanto aquilo vai ser incapacitante para as crianças. No dia a dia, No não é, dia a doutora? dia. Mas não que vai alterar, por exemplo, a forma como isso já acontece no cérebro dele. Ah, o cérebro funcionava super bem, não tinha nenhuma dificuldade e aí, por condições ambientais, desenvolveu-se um TDAH. Isso não. Isso não acontece. É mesmo um funcionamento cerebral. Mas é lógico, ambientes adaptados, ambientes onde a gente oferece condições para esse cérebro criar essas habilidades, vai ter uma melhora. Ambientes mais restritos, onde a criança não tem nenhuma condição de fazer isso, vai ter uma piora. É o estímulo, não é, doutora? Mas não que o ambiente vai influenciar diretamente no desenvolvimento do TDAH. Isso não. E de que forma a neuropsicologia atua nessas diversas fases da vida? Na criança, no adolescente, no adulto? Quando a gente pensa em começos de diagnóstico, a gente tem aí alguns impedimentos que ainda acontecem. Por exemplo, os testes psicológicos, a gente começa a ter testes mais funcionais, mais amplos, a partir de 7 anos. Ah, quer dizer que só dá para avaliar com 7 anos? Não. A gente pode avaliar desde o bebê, por exemplo. Mas aí a gente tem uma avaliação mais qualitativa do que quantitativa. Então, é mesmo a visão daquele profissional que vai entender aqueles sinais. A gente não tem teste científico que comprove isso. Mas a gente avalia em todas as idades, desde o bebê até o idoso. Lógico, pensando no quanto aquela pessoa está disfuncional. Então, o quanto aquilo está trazendo de prejuízos para ela.
A partir dos 7 anos, a gente tem uma gama muito maior de testes. E aí, a avaliação neuropsicológica, ela tem sido cada vez mais indicada porque ela não é uma avaliação pontual. Ah, é TDAH, então vou avaliar só TDAH. Não, a gente vem avaliando tudo. Então, eu vou avaliar a história, eu vou avaliar a afetividade, eu vou avaliar a cognição, eu vou avaliar os transtornos emocionais de uma maneira geral. E aí, sim, eu vou conseguir pensar numa hipótese diagnóstica. A avaliação só dá essa indicação. Olha, com base nesses testes ou com base nessa avaliação, né, da rotina da criança, eu suspeito de. Quem fecha o diagnóstico é só o médico. É só o médico que pode laudar essa parte, sabe? Mas é sempre muito amplo. Por isso que os laudos são tão caros, Sim, né? sim. Estão demorados, como eu falei, né? Da história que eu contei, é um calhamaço. O Sim. laudo, ele é desse jeito, porque é um laudo... E olha só, você falando, eu me lembrei. Quando ela jogou o laudo em mim, era realmente um calhamaço, que estava diagnosticado. O novo, não tinha. Até nisso a gente tem essas questões, né? Sim. Assim, o profissional mais bem preparado para fazer uma boa avaliação, ele vai cobrar muito mais caro. Sim, Os ele investiga testes mais, são né? caros, né? Ele vai demandar muito mais tempo. Não vai fazer em 10 sessões. Ele vai na escola, ele vai na casa, ele vai falar com a tia. Se é a tia que fica, ele vai falar com a tia. Então, isso demanda muito tempo, demanda muito custo. O plano de saúde cobre. Cobre, tem vários que cobrem. 4 sessões. Ponto, o resto é Ponto. por você. Então, gente, não é nem falando que o profissional é bom ou ruim, mas ele não teve tempo. Ele não teve tempo. Sim. E aí a gente tem essas discrepâncias de, ele foi nesse aqui, esse aqui deu o laudo, falou que é. Ele foi naquele ali, aquele ali falou que não, que imagina, nada a ver. Então a gente também passa por essas questões. É lógico, vai depender muito do momento daquela família. Se a família está querendo encontrar aquele diagnóstico, ela não vai procurar no mais basiquinho ali de 4 sessões. Ela vai investigar até o fim. Mas se também a família não quer aquele diagnóstico, ela vai aceitar o que falou que não tem. Tem os dois lados, né? Sim. E agora, puxando um pouquinho aqui, vamos tentar polemizar um pouco a nossa conversa, né? Pois Aqui a é. gente gosta de polêmica. né? Pois é. Então, doutora, diante de tudo isso que a gente está aprendendo aqui, né, aprofundando mais sobre o tema, que é aquilo que a gente estava conversando, né? É difícil para o pai, é difícil para a mãe, né? Você ter que se reorganizar, né? Se reorganizar sua rotina, organizar sua vida, porque afinal de contas existe ali uma pessoa, né? Uma criança, um adolescente que ele precisa ser, como que eu vou falar, trabalhado de uma forma melhor para que ele possa ter uma vida em sociedade, né? Porque esse pai, essa mãe não vai ser eterno, como a gente estava falando aqui. Então, precisa ser trabalhado para que ele possa, né, daí seguir o seu caminho. E aí, quando a gente começa a falar sobre isso, a gente entra na questão da escola, que a doutora mencionou algumas vezes e que é um ponto, assim, uma linha muito tênue, assim, né? Porque, por um lado, a gente entende, né? E a gente tem algumas leis que respaldam, né? Essas crianças, esses adolescentes, enfim, a ter os seus direitos à inclusão. Pelo outro lado, nós temos a escola também, né? Que ela tem que ter um preparo, ela tem que ter um apoio, né? Para que ela possa também receber essa criança, receber esse jovem e poder dar essa assistência que ele precisa, tá? Dito isso, o que a gente tem conhecimento? Diversos casos que já apareceram na mídia, né? De agressões aos Crianças amarradas, crianças excluídas. amarradas, e tem também os profissionais, porque esses profissionais muitas vezes eles também não têm um retorno, né, do próprio sindicato, né, não tem um retorno do Estado para ter esse preparo para poder estar cuidando dessas crianças, né? E aí a gente tem profissionais com depressão, profissionais que sofrem Burnout. exatamente, né, que são machucados até, porque às vezes não tem, na minha visão, né, pelo que eu já recebi de informação,
esses profissionais também não recebem um preparo. O Estado chega e fala, ó, agora é lei, você tem que incluir. E se virem. Não né? recebe, doutora, nem preparo técnico. Exatamente. Então, eles tentam fazer isso da forma que, né, vão né, entendendo, vão estudando. Conseguindo mesmo. Exatamente. É árduo isso, né? E aí a gente chega no ponto de que pai, ou às vezes a mãe fala, o Estado falou que você tem que receber, recebe aí. Que é aquela velha história da terceirização. Agora é com você, segura que agora é teu. Né? E não é assim, porque a gente sabe que para aquela criança, para aquele adolescente, isso vai impactar também, né? E a gente também tem que ver o lado dessa escola. Dessa né? instituição. Dessa instituição, exatamente. Que muitas vezes também não tem o respaldo do governo, não tem o respaldo do próprio sindicato para poder cuidar desses professores, né? Eles tentam, então assim, eu também vejo, né? E aí falando do outro lado, por isso que eu falei da polêmica, que as instituições também são bombardeadas, né? Olha, você não sabe cuidar do meu filho, né? Como é que a doutora vê isso, né? Porque a gente sabe que tem as instituições públicas, tem as instituições particulares, né? E sendo como públicas, a gente já sabe que a gente não tem, né, tanto, né, apoio do governo. Por outro lado, a particular tem um sindicato ali batendo em cima, falando, não, se vira, você vai ter que fazer. Mas também não dá nenhum respaldo para essas escolas. Como é que a doutora tem visto isso? Nina, você sabe que essa parte é muito interessante, porque na clínica a gente percebe que o Estado trata muito melhor, consegue muito mais do que o particular. Por incrível que pareça, né? Eles têm muito menos condições financeiras mesmo, né? Até de preparo, mas eles conseguem oferecer um serviço melhor pensando em inclusão do que o particular. Louco pensar sobre isso, né? Mas eu acho que é muito mais amplo que isso, essa polêmica. Porque se a gente está falando que dentro da área da saúde, os profissionais que avaliam, você vai ter um que sabe avaliar e um que não sabe, ou um que não vai conseguir chegar no mesmo diagnóstico, num diagnóstico tão claro, imagina quando a gente passa isso para a educação. Esse não é o core daquela instituição. Ela de verdade não sabe fazer. Enquanto a saúde ainda está engatinhando e se preparando para fazer as intervenções, para fazer os diagnósticos, é difícil cobrar da educação ou de qualquer outra área que saiba fazer isso. Assim, mesmo os pais, quando ele vai na escola e fala assim, você não está preparado para cuidar do meu filho, ele também não sabe cuidar do filho dele. É a famosa, doutora, que a gente ouve, a gente fala tanto, já que é para polemizar, vamos lá. A famosa inclusão que não existe. Que não existe. Eu vou contar rapidamente o caso de uma paciente minha. Ela é professora de uma escola particular. Você estava falando, eu estava lembrando dela. Ela tem 20 alunos, sendo que 12 têm alguma questão. Só que eles têm de 4 a 5 anos. Ela vai ver esse podcast, ela vai saber que é dela. Ela está comigo já faz alguns anos. A gente tem 2 deadlines no ano. A gente tem 1º de julho e a gente tem 31 de dezembro. Eu falo para ela, vamos aguentar só até 1º de julho. Porque ela tá quase beirando um burnout. Sim. Porque ela vai desde o autista, o TDAH, o que tem dificuldade, o TOD, a gente não falou do TOD, o que tem dificuldade não só intelectual, neurológica, mas física. Sim. Aquele que não tem nada porque a mãe não quer, ela se recusa, mas você sabe que tem alguma coisa, e é o que você falou, são hipóteses diagnósticas levantadas pela área da saúde, da educação, não pode levantar. Então, eu, enquanto professor, não posso falar, olha, o seu filho tem isso aqui. Imagina, nunca. Só que, enquanto professora, eu falo exatamente sobre ela. Quantas pós-graduações você teria que fazer para entender sobre todos os transtornos? Esse universo, gente. Não existe. Então, assim, quando a gente fala de inclusão, me desculpe, mas ela é mentirosa. Ela é muito mentirosa. Como eu falei, quando eu era diretora, eu cheguei a visitar os famosos colégios tidos como inclusão total e eu cansar de ver aquelas apostilas que é para todo mundo, crianças no canto da sala com aquela apostila rasgando, sem saber o que fazer. E a mãe pagando fortuna. Meu filho está incluído na escola. Não tá, você me desculpe. É a verdade que a gente
joga, né, pro pai, pra mãe e dói tanto, né? Dói. A gente fala bastante, Não, desculpa, pode falar, doutora. pode falar. A gente fala bastante da inclusão do espaço. Sim. Eles estão incluídos naquele espaço físico. Ele tá lá, ele tá incluído. Ele Tá lá. pode sentar na sala, né? Sim. Se tudo der certo, e pelo amor de Deus, vai dar. Ele não vai estar trancado num banheiro, Sim. sentado numa sala sozinho ou andando no pátio aleatório, quantas vezes ele quiser. Ele vai estar Ele incluído tá na sala. naquele espaço, ele tá na sala. Mas, de fato, eles não sabem como fazer uma inclusão. Primeiro, porque, gente, é totalmente inviável. Como é que você vai fazer essa inclusão? O professor não ganha a mais para adaptar o material. Uma sala de 22 que ela tem 12, que tem uma muita necessidade, coisa. ela ia ter que trabalhar 4, 5 vezes mais para construir esse material e ela não vai ganhar por isso. Ela não tem nem tempo. Não dá, Ela não dá. tem conhecimento, entende? Porque é o que eu falei, quantas especializações ela tem que fazer. Você acabou de falar e muito bem colocar, olha, até os próprios profissionais demandam um tempo, não é assim, não é muito clínico, é muita observação, por isso que a gente também falou da intervenção. Então, imagina o educador que ele não tá nessa área, ele não é da saúde, mas ele vê, ele tem a prática e ele faz o quê? Ela vem para mim destruída ela vem. E tanto ela, como também tem outras professoras da rede pública, e o que você falou, agora eu estava pensando, é verdade, elas vêm um pouco mais adaptadas, elas sabem um pouco mais, mas tem uma base que aí é do próprio governo, né? Eu acho que a é a particular demanda. não tem. Eu acho É que muito é a demanda. maior. A demanda no muito estado maior, é muito maior. muito. E aí as escolas que conseguem oferecer uma condição ok na rede pública é as que mais têm indicação. É. Então aí a família fala, ele estuda na escola pública e é muito boa. É. Todo mundo que ela encontrar e falar isso vai querer matricular o filho lá. Sim. Então eles têm uma demanda que eles acabam aprendendo justamente por isso. É. Que Pela são experiência. tantos que a experiência É. traz isso um mesmo, não é resultado nem um melhor. estudo em si. Sim. Porque é o que eu falei, não tem condições de você Não tem, fazer não isso. tem. Eu acho que o melhor dos mundos seria que, de fato, as escolas terceirizassem essa parte. Então, é assim, gente, eu preciso entender que eu tenho responsabilidade sobre isso, que é lógico, eu sou uma instituição de educação. Então, eu tenho que passar, claro, aquilo Sim. que é o meu core, Sim. mas eu não posso ignorar essa parte. Se eu não tenho condições de fazer, vamos contratar quem tem? Mas só fazendo até um complemento ao que a Andressa tinha comentado, o que também eu obtive de informação, né? Que o próprio sindicato, ele vem com uma determinação face aos colégios, e aí eu estou falando do particular, onde ela se vira. Só que se os seus professores estão passando por problemas de saúde por conta dessa questão de ter que lidar com essa inclusão, você tem que pagar hora extra, a hora dele tem que ser bem mais cara, né? Ou ainda, isso é um problema seu, como você vai fazer, eu não sei. E não é assim, né? Na minha visão, eu acho que toda lei que é criada no nosso país, né, e aí eu falo isso como advogada, muitas delas são muito mal regulamentadas, né? Simplesmente se faz para atender uma certa exigência, né, por questões políticas, que é o que mais tem, principalmente agora, época de campanha eleitoral, agora Sim. vai chover aprovação de legislação, né? Mas não se pensa como é que vai ser abordado isso, qual a inclusão, como é que vai ser feito tudo isso, que nem agora há pouco a gente teve a aprovação daquele decreto que determina meu Deus, me fugiu o nome, uma pessoa em sala de aula para acompanhar. Um auxiliar. Exatamente. Só que muitas vezes esse auxiliar ele acaba servindo de leve trás. Isso famoso- atrapalha. Vou falar uma palavra feia. É polêmica, né? Fofoqueiro. Exatamente. E você, como foi diretora de escola, Ele é o fofoqueiro. você sabe essa vivência, né? Porque aí o pai e a mãe Ele chegam tá lá. te observando. Exatamente. E a criança, né? Então, assim, o que eu vejo é um despreparo muito grande, né? No tocante ao legislador em pensar nessas instituições que vão receber essas crianças, porque eu tenho o estadual, ok, que você falou, olha, até lida muito bem, porque recebe tantos casos que
não tem muito para onde correr, né? Mas a escola privada também, porque a gente não pode fugir dessa existência, Sim. né? E partindo do princípio é que ela tem que trazer a mesma mensalidade para cuidar Sim. dessa criança. Sim. E ela não né? pode recusar Exato. aquela matrícula. Não usar pode. aquela matrícula. Porém, como é que eu vou? Que nem você falou, poxa, eu tenho que fazer uma cartilha adaptada à parte. Como é que eu faço isso? Porque isso vai onerar naquele orçamento. E aí eu tô falando da visão empresária, porque a gente não pode fugir disso aqui, afinal de contas, todas nós aqui temos os nossos negócios. Sim. Né? Então você imagina você tendo essa obrigatoriedade na inclusão e você tendo que cuidar do teu profissional, que é o teu professor que está ali, que muitas vezes é agredido, e a gente sabe que tipo de agressão é essa, pelo amor de Deus, ninguém aqui está falando que, né, mas é por conta Mas da própria também situação. acontece uma Sim, agressão muito. física. sim. O Sim, próprio acontece. O Todd? O Todd. Só explica pra gente, só para deixar Tá, claro. doutora, Todd. explica o que é Todd. Todd Que não é marca de É achocolatado. aquele achocolatado. É aquele. Que vem na entendeu? caixinha. Aquele lá, É, no marronzinho Ah, deles. a gente faz delícia. isso, Todd é transtorno opositor desafiador. Falando de uma maneira muito rasa de verdade, ele é o do contra. Se tem a regra, ele é do contra. Ele não é do contra de forma leve, ele é do contra com força. Então, ele é sempre o opositor. Todo mundo vai pra sala, eu não vou. E eu jogo tudo, eu quebro tudo, eu chuto, eu bato. Porque eu tenho Todd. Porque e eu tenho posso fazer Todd. isso. É. Então, ele é o opositor. Não é. Fui grosseira na minha fala. Mas eu já vi tanto, doutora, que eu já tô. Eu, Tô saturado. é muito. Eu vou te contar essa daqui pra gente, porque a gente tá chegando ao final do nosso podcast. Sou eu que dou a má notícia. Ela não deixa eu Só virar uma as página, páginas. menina, ela virou ela uma não deixa. página. Eu sei, eu sou essa. Ela bem começa e eu logo termino. Vamos marcar um de 4? Aí vocês Aí me tá. tiram pra não terminar. Mas deixa eu te contar dessa. Eu trabalhava, não era diretora, eu já estava como psicanalista numa escola. E tinha uma menina que eu brinco que ela tinha o Todd, o Nescau, o Nesquik, ela tinha todos, né? É uma brincadeira, né? Do Todd que a gente acabou de falar. E ela tinha algo dela com a diretora. Então, comigo ela fazia, e não que a diretora não soubesse como lidar com ela, sabia sim. Mas comigo ela vinha e eu deixava. A diretora começou a levar pro lado pessoal. Chegou ao ponto, eu me lembro desse dia, de eu ter que falar pra diretora, pelo amor de Deus, para que você não acabe com a sua carreira. Porque a menina adolescente, 13 anos, provocou tanto, que ela conseguiu tirar a diretora do sério, ao ponto de você não aguentar mesmo. Porque somos seres humanos, não é porque, né, quem tá na educação, na saúde, tem o conhecimento e tal, que você não chega a esse ponto. Porque eles fazem, sim, me corrija se estiver errada, Não, é uma de provocação. propósito. Muitas é uma vezes provocação. de propósito. Eu tenho Todd, sabe o que é aquilo, eles sabem quando eles estão em surto, sim, mas eles vão lá e provocam, não gosto de você. E fala, até te tirar do sério. Agora E coisas imagina absurdas, né? De Absurdo. você é gorda, você é Não, feia. isso é lindo. Eu tô pagando. Tô pagando. Eu mando eu aqui. Mando. Se eu tô falando que eu não vou, eu não vou. Essa garota, doutora, eu me lembro dela, ela usava, eu não vou falar aqui o que ela usava, mas ela falava, eu olhava pra ela e falava, tudo bem, a diretora louca, querendo voar nela, não, eu falava, deixa ela falar, mas isso é também como você está, Sim. entende? Dias e dias, né? Dias e dias. Então, queria já te agradecer. Já vou me adiantar, tá? Já que eu sou dessas. Eu já gostaria de te agradecer. Nós ficaríamos aqui o restante do dia, porque é um universo imenso. Muito amplo. Muito amplo. Gente, eu tinha pensado toda numa fala técnica, sabe? Tinha. Eu ia explicar as regiões do cérebro. Entendi. Então, a gente pode fazer isso em um outro, né? É igual quando eu falo de Freud. Eu falo de Freud e explico o que é leigo, né? Ótimo, mas vamos marcar um outro, então? Claro, Vamos claro. falar de Todd, que agora gente tá com o resto da É. fofoca. Tem tantos